Boa noite pessoal. Eu vou me apresentar. Eu sou Andréa Vergani, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Público, LLM, Legal Law Master em Direito Empresarial pela FGV. Eu sou candidata a vereadora aqui em Florianópolis, pelo Podemos. Eu sou mãe da Martina, de 2 anos. Eu tenho 2 cursos de formação de lideranças políticas, um pelo Renova BR, a maior escola de formação de líderes políticos do Brasil. A Ju já entrou, já vou chamá-la. E eu também me formei no curso Mais Mulheres na Política, um curso do Instituto Alziras em parceria com a ONU Mulher. E hoje eu queria só dar um recado, falar aqui que é o Dia Nacional da Violência contra a Mulher. A gente vive num país extremamente violento e que muitas vezes não reconhece isso. Então, essa semana mesmo, assistindo ao noticiário, foi os dados estatísticos de um feminicídio por semana em Santa Catarina. Então, acho que são dados para a gente refletir o quão violento é o nosso país, o quanto a gente precisa de políticas públicas voltadas para as mulheres que pensem nesse tipo de violência. E é isso, para a gente refletir um pouco sobre isso. E eu estou muito feliz hoje de receber a Ju, eu vou chamá-la aqui e quero dizer que turismo não é a minha especialidade e quando a gente fala de gestão pública municipal não tem como a gente conhecer com especialidade, né, todos os assuntos com excelência, e aí a gente chama pessoas competentes, pessoas que entendem. É assim que se constrói um mandato colaborativo a muitas mãos, e eu acho isso sensacional. Por isso eu trouxe aqui a Ju hoje, porque é uma profissional super competente, que conhece desse assunto, e eu quero escutá-la, assim como eu quero escutar vocês também, as sugestões de vocês e as demandas de vocês. Então eu vou chamá-la, porque hoje é ela que manda aqui. Boa noite. Deixa eu chamar aqui a Ju. Oiê, Ju, boa noite. boa Primeiro eu quero noite. muito te agradecer por ter topado um sábado à noite, né? Estar aqui compartilhando com a gente o teu conhecimento aí, tu que é uma baita profissional. Então eu quero te agradecer de verdade por tu estar aqui comigo, compartilhando esse teu conhecimento e nos ajudando a crescer aí. Imagina, obrigada também pelo convite, né? Sempre bom falar assim, ter a oportunidade de falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente trabalha também, né? Para tentar melhorar assim esse contexto todo, né? A gente não, como tu falou ali no início, a gente não trabalhar de forma colaborativa mesmo, as coisas acabam ficando mais difíceis, né? Mais pesadas. Eu super agradeço também pelo convite, estou super feliz. E sábado à noite é mais um dia. É isso aí. E ainda mais uma pandemia que a gente ainda está assim, né? Não consegue fazer tudo que fazia antes, É verdade. mas é um assunto tão importante para nossa cidade, né, Ju? Meu Deus, um assunto que pode ajudar a transformar a nossa cidade, acho que num lugar ainda melhor para todo mundo, que pode fomentar emprego, que pode fomentar turismo, tem tanta coisa aí que pode acontecer vindo desse assunto, né, profissionalizando, fomentando, apoiando, fazendo parcerias, enfim, acho que é um assunto tão rico e tão amplo, né? Sim. O turismo, ele cada ano ele vem crescendo mais enquanto economia, sendo respeitada mais, né? Também é uma atividade que ela passou a mostrar o seu valor mesmo, agora nos últimos anos, quando a gente teve as grandes crises também na Europa, né? Onde foi o turismo que acabou tirando grandes países como Espanha, como Portugal, também dessas crises que vieram bem forte, né? Há uns 10 anos atrás. Então, a partir daí, a gente começa a ter um olhar diferenciado, junto também com a tecnologia, que praticamente transformou todo o setor, né? Então, antigamente, tipo, vamos pegar assim 10, 15 anos atrás, turismo era uma coisa muito distante, né, das pessoas, ainda uma atividade muito elitista, de pouquíssimo conhecimento.
E aqui em Florianópolis a gente tem uma característica muito parecida com esse pensamento há 10, 15 anos atrás, porque não se falava muito também em termos de Brasil, né? Não era só aqui, né? Mas uma coisa que é inevitável, é inegável dizer, André, é que Florianópolis é uma cidade lindíssima, eu diria assim, e aí vou falar com a minha paixão, é a cidade mais bonita do Brasil, assim, não. Rio de Janeiro, que me desculpe, é lindo, adoro, mas Floripa tem uma vibração muito diferente Diferente. é, Tem e é algo mágico. É a magia, tem algo mágico, tem algo isso. diferente, né? É uma cidade muito vibrante, né? E que não tem como não pensar o turismo, né? Já foi o tempo da gestão pública, das escolas, não olharem para essa atividade econômica como um eixo prioritário da cidade, né? Hoje temos a tecnologia, né, que está considerada a maior economia da cidade, mas o turismo ele é tão grande quanto, né? Assim, em termos de impactos indiretos também a quantidade de geração de empregos. Então a gente precisa começar a olhar mais, né, para o turismo de uma forma estratégica, de uma forma transversal, né? Porque assim, a tecnologia não vai deixar de existir, o comércio não vai deixar de existir, a pesca não vai deixar e o turismo também não. Acontece que, para eu estabelecer um processo produtivo de incentivo de políticas públicas para uma área como, por exemplo, tecnologia, eu preciso de tributações específicas, incentivos fiscais, eu preciso de espaços para instalação de grandes centros de tecnologia. E para o turismo, que eu preciso de água, luz, segurança, saúde, lixo, É muito né? mais complexo, né? É Envolve muito mais muito, complexo. aham, Não muitas tem questões, como. né? Não tem como pensar turismo numa caixinha, né? E o que a gente percebe é que já não é mais tanto a realidade de Florianópolis hoje. Eu acho que Florianópolis avançou muito em termos de políticas públicas em turismo nos últimos anos, mas ainda você vê que é muito difícil trazer pautas do turismo, dessa atividade econômica, para as discussões de projetos na Câmara, né? Como se fosse como um eixo estratégico, né, para a cidade. Então, é importante se pensar agora, porque o turismo não vai deixar de existir. E eu E a acho que cidade está principalmente agora crescendo. que o comércio da cidade, a cidade sofreu tanto por conta da pandemia, né? Talvez, inclusive, aí uma forma de ajudar os comerciantes, ajudar a cidade a sair dessa crise que veio com a pandemia, né? Mostra uma oportunidade de geração de empregos, de geração de renda para a cidade. Então, pensar de uma forma carinhosa em relação a isso, enxergar, como tu falou, de uma forma mais estratégica, né? Pode ajudar a levantar, talvez, muito mais rápido a cidade desse baque aí que a gente sofreu com a pandemia. Sim, e ainda mais também, né, André, que a gente vai ter que considerar que a questão da pandemia que tu trouxe, ela mudou completamente a forma de deslocamento das pessoas, né? Então, o brasileiro sempre teve a característica de um turismo emissivo, que é ir para outros lugares. Então, se eu vou daqui, vou para outros estados do Brasil, vou para a América Latina, vou para os Estados Unidos, a gente sempre saiu muito. E com a pandemia, isso ficou mais voltado para dentro do seu país. Com Até para certeza. você se sentir mais seguro. Uhum. No entanto, todas as pesquisas indicam que as pessoas estão buscando destinos, a grande maioria, até 300 quilômetros. Então, esse ano é o que você falou, Florianópolis, ela tem tudo para
conseguir estabelecer um novo jeito de trabalhar o turismo, uma nova forma, porque por um tempo ainda as pessoas vão escolher. E Florianópolis, toda a pesquisa que é feita de Airbnb, de destinos mais procurados para visitar, Florianópolis figura entre os principais. Então, é aquelas não isso que vamos, se a gente for analisar, a gente tem uma beleza enorme. Então, isso atrai as pessoas. Beleza, entretenimento, né? Atrativos naturais é muito forte em Florianópolis. Mas a gente tem ainda que também pensar em incentivos de eventos, né? Incentivos culturais, que também atraem, principalmente agora que eu estou trabalhando com um núcleo regional. Então, são essas iniciativas que agora tem que talvez ser pensadas também em termos de movimentar a economia, né? Atrair pessoas até do próprio estado por meio de atratividades, né? Culturais, esportivas, que eu espero que a pandemia acabe logo. Todo mundo, eu acho, né? Aham, E que a aham. gente consiga retomar, porque a gente Isso. foi muito impactado, muito impactado. É, o turismo acho que foi uma das áreas mais impactadas, né? É, ainda vem sendo. Porque tu pensa só, né? Tudo parou. As pessoas pararam de viajar. Viajar não é uma prioridade, é uma atividade de lazer. Então, corta tudo na minha pirâmide, né? O lazer tá lá em cima. Então, tá fora. Eu vou priorizar aquilo que é alimentação, saúde e tudo mais. As coisas Claro, retomando. ninguém sabe, as pessoas estão muito receosas, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, quem está empregado ou quem não, sei lá, não faliu o seu negócio, mas tu não sabe o dia de amanhã, então tá todo mundo segurando, né? Sim. Tá com receio por conta da saúde também, mas tá segurando gastos financeiros. Muitas pessoas também tiveram férias concedidas durante aquele período do lockdown, ou seja, não vão ter Uhum. férias nesse próximo ano. Então, são tantas coisas que vão impactar ainda por um longo tempo, né? Até conseguir se recuperar 100%, digamos assim, voltar ao que possa ser considerado normal. Sim, ainda vai levar. A gente acha que vai vir para 2022, né? Que a gente vai começar a ter uma retomada mais sólida. E aí vem uma grande oportunidade, que eu tenho 2021 inteiro para planejar, né? Para trabalhar melhor essa atividade, né? Uhum. E Isso em como tu termos de. falou, calendários nacionais, né, de eventos culturais, esportivos, né? Floripa aí tem um potencial muito grande em eventos esportivos, seja de skate, de remo, a gente já tem o Ironman, surf sempre foi muito, né? Tivemos várias etapas aqui, hoje em dia já não tem mais. Então, trabalhar eventos talvez que possam ser recorrentes, né, todo ano. Então, de repente, uma vez por mês ter um evento, né, que seja de um calendário nacional ou regional, enfim. Isso é muito importante, porque quando a gente fala do turismo, a gente também tem uma visão muito de receber as pessoas, né? De ter o espaço pronto para as pessoas que vêm nos visitar. Mas hoje se discute muito, daí já é uma visão mais humana, né, dessa discussão do turismo, é de como a cidade tem que ser boa para o seu morador também. Uma cidade turística, vamos dizer assim, né? Que a Perfeito. prioridade inicial tem que ser o seu morador, né? Vamos Claro. dizer, o seu pagante de imposto, na grande Uhum. maioria das vezes. Então, gerar eventos que trabalhem cultura, economia criativa, isso estimula que o próprio morador se engaje nas causas da cidade, né? Por quê? Porque se sente valorizado também. Claro. Então, o turismo, assim, tudo que quando você vê grandes capitais do turismo, que são planejadas para o turismo, por que a gente gosta muito de ir para o Rio de Janeiro? Por quê? Porque o Rio de Janeiro foi planejado para as pessoas que moram lá. E daí é Uhum. tão bom ir para lá, por quê? Porque você tem praias lindíssimas, calçadas, estruturas, banheiros, né? Esportes nas praias. Né? Mas por quê? Porque isso foi, claro, já havia um olhar de visitantes, mas era um olhar para o seu morador, porque o seu morador gostava de ir à praia,
Claro. gostava de eventos, né? Então, assim, o carnaval, um modelo desse, hoje é um grande produto turístico, mas ele não foi algo desenvolvido para os outros, foi uma celebração da cultura daquela região. Então, é isso que também a gente precisa buscar com outras cidades, né? Esse aprendizado de como transformar uma cidade turística boa para o seu morador também. Porque a partir do momento que ele percebe o valor, ele vai começar a entender a importância do turismo. Né? Então, E aí talvez a gente sabe que existe muito, e aqui existe, né, muito aquele morador que não gosta do turista, né, que não quer que o turista venha, né? A gente sente isso, existe tem, isso. Porque, tem. claro, quando o turista vem, o que acontece? A gente não tem estrutura. Então, como tu falou, acaba prejudicando o morador, a locomoção, a questão de água, que, por exemplo, quem mora nas praias, né, determinada época do ano, sempre falta água, falta luz, né, por conta da temporada. Dentre outras coisas, o mercado fica cheio, enfim. Mas aí, como tu falou, e aí a cidade não tendo estrutura quando recebe o turista em grande quantidade, o morador se incomoda. Isso. Daí você começa a gerar um problema mesmo de cultura, né? Das pessoas não acreditarem nessa atividade. Porque só a gente tem a tendência, enquanto ser humano, assim, a grande maioria, de lembrar dos perrengues, né? Então, Uhum, sim. aí, Da parte tipo, né? ruim, né? Parte, principalmente para quem continua seguindo a vida. Então, quando fala assim, a política pública, né, o que se espera de uma Câmara de Vereadores, assim, de uma cidade como Florianópolis? Que se pense o turismo urgentemente, né? Que pare com esse negócio, vou fazer um projeto ali e que as demandas parem de vir das comunidades e passem também a vir de um olhar mais público, sabe? De incentivo público. Porque aí sim acho que a gente vai começar a ter um olhar mais sistêmico, sabe, André? Sim, e Porque eu aí vou. planejar o todo, né? Não só aquela Isso. questão de apagar o incêndio, tipo, improvisar aqui para. Não, então, você, Florianópolis teve muitos avanços em termos de estrutura, né? Agora, em alargamento de praias que estavam sufocando. Vamos dizer, se a gente for entrar nas questões ambientais, também vou te dizer que não tenho aprofundamento para entender os impactos de uma obra dessa, né? Mas eu sei que todas as licenças foram concedidas para as obras que foram feitas. Então, Canasvieiras hoje é uma nova praia. Então, já vai ter um resultado, com certeza, para a próxima temporada. Uhum. Agora, junto ao alargamento, né? Porque assim, as pessoas, eu sempre questiono que as pessoas têm medo de falar de coisas que podem não dar certo, mas é aí mesmo que a gente tem que perguntar. Água vai ter? A Concap vai dar conta? Sim, pensar Sabe? no todo, né? A luz? Isso. Então, quando a gente pensa em um projeto, a gente tem que começar a pensar ele no contexto, né? A política pública do turismo, ela precisa entender esse contexto, né? E aí os vereadores precisam entender que talvez fazer um incentivo para um determinado bairro possa gerar um déficit em outro bairro. Então, esses equilíbrios, né? Isso é turismo inteligente, é você conseguir olhar o todo, né? Trabalhar o todo, principalmente atrelando tecnologia, que Florianópolis é case, né, mundial de tecnologia, de pessoas que têm suas empresas aqui de inteligência, né, tecnológica, trazer essas pessoas também para pensar. Mas percebam, percebam, Andréia, só um adendo que eu falei de tecnologia, da, da, de como isso tá complexo, assim, do turismo, né? Que a gente precisa repensar isso urgente mesmo. Porque o repensar urgente não é para valorizar a nossa área, mas é porque quando a gente é técnico, a gente vê que isso não vai deixar de acabar. Não vai parar. E cada vez vai começar mais. E aí a gente não vai estar preparado, a gente vai gerar um bolo. Sabe? É, Porque uma questão que é recorrente todos os anos é a questão da poluição das praias, né? Chega a época de temporada, no sul da ilha a gente teve problema,
No norte da ilha a gente tem problema. Então, assim, o turista que vê o esgoto ali, o mau cheiro, a praia poluída, tu entra e depois tu pega alguma virose, alguma coisa, é claro que ele não volta. Então tem que É, pensar toda essa estrutura, né? Porque tem. depois que tu queima, entre aspas, assim, com perdão da palavra, a cidade, é difícil tu recuperar isso, né? Tu conquistar o É, turista de novo depois que ele vai embora chateado por alguma situação dessa. isso. Tu gera uma má imagem, né? Você não cria um valor positivo e isso tem acontecido bastante. Apesar de todos os ganhos que a gente teve, ainda a questão de saneamento e estrutura mesmo Uhum. pega muito forte. Eu acho que, né? Não, eu, desde É, que cheguei, primeiro tenta. aqui onde eu tô fazendo a live, nos ingleses, do dia 30 de dezembro ao dia 5 de janeiro, pode ter certeza que vai faltar água. Na noite de Réveillon, aqui onde eu tô, olha, faz anos, vai faltar água, o turista vai ficar sem tomar banho dia 31 de dezembro. Só. Aí como Olha, é que faz, né? faz anos, faz anos. No dia a gente tomar banho de manhã e não ir pra praia durante o dia, porque corre o risco de chegar à noite e não conseguir tomar banho. E É, faz, e é recorrente, né? E os é caminhão-pipa da recorrente. casa para lá, e daí não tem caminhão-pipa que chegue, e assim vai. Sim, e isso impacta daí aquela situação do comércio, né? Que também acaba sofrendo. E você cria uma bola de neve, né? Então, por isso essa importância mesmo de você ter um olhar alinhado e sistêmico da atividade turística, né? Porque pensar só um campo do turismo não vai resolver, né? Pode até piorar outros campos. Então, é muito importante que esse olhar seja integrado, que seja trabalhado, né, com todas as áreas, porque é uma economia transversal. Ela depende do comércio, ela depende do sistema público de saúde também, ela depende de várias outras áreas ou segmentos para que o turismo também exista, né? Não é só o turismo não existe só pelo seu atrativo, só por ter um aeroporto maravilhoso, né? O que foi o aeroporto? Nosso aeroporto saiu de um puxadinho Aham. para o segundo melhor aeroporto do Brasil. Então, assim, Como tu falou, a gente precisa realmente reconhecer esses avanços, né? Porque é a gente precisa falar do que precisa melhorar, mas a gente também precisa falar e reconhecer as coisas boas e os avanços que a gente teve nos últimos anos, né? muito, e tanto e quando eu falei para você da questão do morador também se sentir parte disso, a gente também teve muito avanço nos últimos anos em termos de estruturação de praças, de avenidas, de ciclovias. Então, Florianópolis passou mesmo por uma transformação que gerou um impacto positivo para o seu morador, que mexe na autoestima dele, que ele gosta de ver a cidade dele bonita, e aí ele passa a Claro, cuidar melhor da cidade, né? claro. E cobrar também mais, né? Fica mais atento ao que está acontecendo. E um outro avanço também na questão do turismo, né? Das políticas que foram trazidas para o desenvolvimento da atividade, concessão de aeroporto, né? O nosso carnaval também, que acabou sendo revisado, e as nossas festas populares também trouxeram um outro aspecto cultural para a cidade. Então, assim, a gente avançou muito. Mas é o que a fazer, a gente avançou muito porque a gente tinha pouca coisa. Aham. Porque a gente estava muito Agora a gente atrás, precisa, né? agora a gente precisa avançar muito mais. Porque a gente vai vir agora um movimento derivado dessa pandemia que a gente vai receber mais pessoas, né? Florianópolis ela é muito requisitada e, e, e não tem como você proibir que as pessoas não venham para cá, né? O que eu sempre falo, o movimento humano de deslocamento, ele é de todo ser humano. Todo ser humano tem desejo de conhecer outros lugares, de estar em lugares que vão fazer bem para ele. Então, assim, trabalhar projetos e incentivos públicos que trabalhem de uma forma sistêmica é urgente, assim, sabe? Urgente.
Isso eu vou até te dizer que é em todas as áreas, né? Isso, a gestão pública tem um grave vício, às vezes, eu acho, de não pensar no todo. As políticas públicas, elas não são intersetoriais, elas não se conversam. Às vezes pega uma política pública feita lá, sei lá, na Secretaria de Educação, e aí tu vê que não conversou aqui, não sei, com a Secretaria de Infraestrutura, com a área da saúde, sabe? Isso eu acho que as políticas públicas precisam melhorar muito, de olhar para o todo, né? De repente chamar todo mundo, todas as áreas, uma pessoa de cada área e fazer uma coisa grande que englobe tudo. Eu acho que esse é um grande desafio, né, da gestão pública. Mas eu acho que só muda isso com perfil de pessoas que têm essa visão, essa proatividade de querer conversar com outras partes, né, de dialogar com E de diferentes pontos de fazer aquela vista. construção coletiva, né? Que também várias pessoas pensando, são várias soluções que surgem, né? Do que uma pessoa só Sim, pensando. exatamente. Então, não tem outro, assim, tecnicamente, para o desenvolvimento de turismo, de planos municipais de turismo, você precisa ter um corpo técnico que participe de vários segmentos, né? Que trabalhe em várias esferas, porque ele vai impactar de uma forma ou outra, vai chegar um momento que vai esbarrar, né? E aí você precisa resolver aquela situação para avançar. Mas isso daí já numa política muito, vamos dizer assim, a longo prazo também. Não é a coisa para agora, né? Se a gente for parar assim, o que eu preciso para agora, né? Para agora a Justo. gente, né? Diga Eu, aqui. não- eu não sei se tu vai entrar agora ou não, se tu for falar mais alguma coisa antes, não tem problema. Mas eu só queria falar que me chamou a atenção que a gente conversou um pouquinho ali antes da live e eu falei algumas coisas assim, tá, dá pra gente, né, pensar ali sei lá, no turismo de esporte, né, nos Uhum. eventos de esporte, nos eventos culturais ou corporativos, às vezes, enfim. Esse turista também que vem para fazer o turismo, para conhecer a praia, para conhecer a cidade. E minha cabeça tava assim, mais ou menos fechada nesse tipo de turismo. E aí tu comentou, tem um turismo que às vezes as pessoas esquecem, que é o turismo gastronômico. E realmente não tinha rápido ali, quando a gente estava conversando, me passado isso na cabeça. E aí tu falou isso e daí me chamou a atenção. Realmente, eu acho que é um tipo de turismo que a gente tem um grande potencial, mas que realmente, de repente, ele esteja ainda muito subutilizado, divulgado, enfim, não sei, porque para mim, pelo menos, não foi a primeira coisa que me veio na cabeça, me veio depois que tu me alertou. A gente tem hoje assim duas grandes formas de trabalhar o turismo fora de temporada, né? Porque a gente sempre quando fala turismo pensa muito temporada e porque acaba sendo maior montante mesmo, né? Maior demanda. Mas o turismo tem que acontecer o ano inteiro numa cidade como Florianópolis. Então, o turismo de eventos, como você falou, o esportivo, o de congressos, corporativo, então, o centro de eventos de Canasvieiras está entrando em processo de concessão. Eu acredito que esse cenário mude, que a gente tenha uma nova história para aquela região do norte da ilha, para a hotelaria que investiu esperando, né, aquele centro de eventos funcionar também e acabou virando um elefante branco, Uhum. mas que agora talvez com o processo de concessão a gente tenha mais espaços para receber congressos e eventos culturais, shows, entretenimento também, que é super importante. Então, esse movimento de turistas durante o ano, vindo dos eventos, ele gera uma rede produtiva também de muita expressividade, né? Mas é porque daí eu estou trabalhando com outro foco. As pessoas trabalham com montagem de eventos, produtores de eventos, recursos audiovisuais. Então, assim, é uma outra cadeia que acaba sendo alimentada pelo turismo de eventos, né? Que daí precisa, às vezes, de muito incentivo também da gestão pública para as questões de licenças, às vezes concessões, de desburocratização, para que o Exatamente. evento aconteça, né? Sim, A gente tem porque assim.
Senão não tem quem queira vir fazer evento aqui, né? Não tem, assim, a gente perde muito evento grande, principalmente eventos de shows, né, internacionais, que movimentam a economia, pelo fato de não ter uma estrutura adequada ou de ter uma burocratização excessiva para liberação de licenças para eventos. Né? Balneário Então, Camboriú, já faz um tempo que Balneário Camboriú fez um trabalho todo e para conceder tudo, licença, tudo que for necessário de alvará, tudo num documento único. Eles conseguiram desburocratizar essa questão de eventos, justamente para incentivar, né, trazer eventos para a cidade, e foi muito positivo lá, deu muito certo. Quem sabe aqui, né, no futuro não muito longe, a gente consiga fazer isso de desburocratizar um pouco e diminuir aí o número de documentos e de coisas para facilitar e incentivar mais esse tipo de evento de turismo aqui. Sim, como é, Andréia, que Sandy Júnior não veio para Florianópolis? Como é? Como? Não, porque era certo que ia lotar. Eu ia estar lá, né? Eu ia. Eu não fui nos outros, mas se fosse aqui eu iria. Claro. Né? Eu queria muito ter ido nos outros. Eu não fui. Bom, claro, tem a questão financeira, porque daí tem um deslocamento, tem hotel, né? E aí, com a filha ainda, né? Teve amigas que foram, não, mas daí ou eu levo a filha junto, ou não vou dormir fora e tal. Mas como que não veio para cá? E quando, a gente fala isso brincando, mas quando você olha isso do ponto de vista do turismo, eu tenho um amigo que foi em todos, acho que só não foi em Manaus. Então você pega esse movimento. Sim. E tem pessoas que vão fazer isso. Sim. Então, assim, isso é super importante que Florianópolis se abra, né? Para trabalhar isso, para atrair isso, porque a cidade por si só é lindíssima. Quem não quer vir para Floripa? Agora a gente precisa de um espaço, precisa de licença, tudo mais. Aí olha o incentivo, as pessoas que viriam poderiam estender, né, essa estadia, né? E aí não vir só pro show. Claro, tu vem para Floripa, é igual, não sei, tu vai pro Rock in Rio no Rio, tu não vai só para ir pro show fazer o bate-volta, tu vai aproveitar a cidade, tu vai esticar, tu vai ficar uns dias a mais, tu vai jantar fora, tu vai ficar no hotel, enfim, né? E é isso que a gente precisa, sabe? Esse pensamento durante o ano, durante o meio do ano, para fazer com que o turismo aconteça aqui o ano todo, o turismo cultural, né? Que Florianópolis tem muito forte, e que aí entra então a questão da gastronomia também, do turismo gastronômico, né? Que é outra forma, outra faceta que é importante trazer, porque Florianópolis ganhou em 2014 a chancela da Unesco de cidade criativa da gastronomia Unesco. Então, o que é isso? É uma chancela que a Unesco dá para cidades que possuem potencial criativo nessas categorias. Então, tem categoria de música, tem categoria artesanato, design, gastronomia. Então, é economia criativa que é reconhecida pela Unesco. E a Unesco, ela chancelou para Florianópolis gastronomia. Só que eu te pergunto, a gente ouve falar pouquíssimo disso. Pouquíssimo. Entendeu? Foi agora, pouquíssimo tempo, 2 anos, que a gente passou a ter apoio mesmo, assim, os 3 últimos anos da gestão pública. Ô, Ju, o pessoal tá elogiando aqui bastante a live, tá? Ótima live, parabéns, pessoal colocando coraçãozinho. E aí eu sou obrigada, Sérgio, a ler aqui o comentário do Sérgio, porque é justamente isso, porque além do poder público muitas vezes não ajudar, muitas vezes ele atrapalha, né? E é isso que ele colocou aqui, se o poder público não atrapalhar, é do porto do contrato, né, Sérgio? Se não me engano, Sérgio foi perfeito. É exatamente isso, porque às vezes ele atrapalha, às vezes a pessoa quer vir para cá, ela quer fazer o evento aqui, tipo o Sandy Júnior, eles querem vir, gente, sabe? Eles estão dispostos. E aí, por conta do poder público, pela falta de incentivo, pela burocracia, enfim, simplesmente a gente perde uma coisa que estava dado, digamos assim, entendeu? A gente só precisava fazer o mínimo para conseguir trazer o evento para cá.
Isso, A gente precisava só exatamente. não atrapalhar. Então, assim, os esforços, por mais que a gente saiba que houveram muitos esforços é, por parte da gestão, assim, de tentar melhorar, mas a gente tem outros órgãos também que atuam, né? E que não tem esse entendimento, porque como a gente conversou no início, né, Andréia, assim, o turismo ele precisa fazer parte do contexto das pessoas. As pessoas precisam entender que da mesma forma que a tecnologia é importante para a cidade, o turismo também é, assim, a pesca também é, né, que são atividades econômicas que precisam ser incorporadas no discurso das pessoas, principalmente dos gestores públicos, né, dos vereadores. Né? Eu vi que saiu, agora até num ponto de crítica, saiu uma nuvem de palavras de uma entrevista que foram feitas com os futuros prefeitos, aí, os candidatos, e teve dois candidatos apenas que citaram turismo na nuvem de Aí eu que vou até apareceu na fazer nuvem. aqui, Aí eu falo, em tom, como assim? em Sabe, tom você de mora. crítica, Ah, mas eu ia fugir um pouquinho do assunto, depois a gente volta, só vou falar que eu não consigo aceitar o fato de a gente não ter um debate entre os prefeitos aqui em Florianópolis. não, não tem É, como. assim, um absurdo. Inaceitável. Fere a democracia. Mas, voltando, A gente debate assim, então. né? O Não, Vini está somente dizendo ali, dois tu estava falando, então, que citaram o turismo. 18% do PIB de Floripa. É muita Ah, coisa, né? Muita coisa, assim, para não ser nem citado por um candidato a prefeito. E não é gente, sabe, assim, tipo, sim. poxa vida, quando você se depara com essa situação, você fala assim, cara, que mundo que essas pessoas vivem, Uhum. né? Que não consegue olhar para a economia da cidade. Então, assim, isso é muito sério. A gente precisa mudar isso, porque isso vai se transformar numa bola de neve, porque o turismo ele tem um lado bom, mas ele também tem um lado de impacto que precisa ser pensado. Tanto é que a gente vê os rombos que a Europa tem passado com esse não planejamento sistêmico, com esse não olhar técnico quando as coisas começaram, né? Então, assim, é muito, muito difícil você não. Muito triste, né? Não ver, mas por isso que a gente discute. Por isso que a gente, sociedade civil, fica em cima, cobra, né? Participa de grupos para trazer sempre essa questão. E aí, na questão da gastronomia, que é um outro ponto, né? Que Florianópolis tem esse título, que é um título que coloca ela numa rede mundial de cidades. Eu desconhecia essa informação. Tu me passou, eu desconhecia, tá? Eu É, acredito que mais pessoas desconheçam também. sim, é porque não é algo que assim, ele não é uma chancela, né? A chancela da Unesco, ela fica à frente da Associação Floripa Amanhã, que faz a coordenação. E, por exemplo, a Prefeitura Municipal, ela participa como né, como um grupo, né, um integrante desse grupo gestor. Assim como a Federação do Comércio, Fiesc, todos os Sebrae, várias outras entidades e universidades que participam para fazer a gestão dessa chancela, porque a Unesco, ela cobra, né, resultados. Mas a grande questão, assim, acontece, né? A chancela, ela existe, ela é trabalhada, mas quando a gente para olhar isso em gestão pública, você, por exemplo, é uma pessoa super envolvida com gestão pública, né? A gente não ouve, a gente não vê esse símbolo estampado, Sim, eu né? desconhecia. Então, assim, mas Tanto que tu me falou, aí eu fui pesquisar, eu fui olhar, mas realmente eu desconhecia. e aí você vê assim, isso no ponto de vista do turismo, a gente capta eventos dizendo que Florianópolis é a cidade criativa da Unesco. Por quê? Porque isso é um selo que é imensurável a força que isso tem. Em termos de geração de renda, em termos de geração de empregos, né, para essa cadeia produtiva da gastronomia, que está
completamente, diretamente ligada com o turismo. Né? Elas são partes uma da outra. A gastronomia precisa do turismo para se, né, em Florianópolis para existir, e o turismo precisa de uma boa gastronomia para se fortalecer também. Então, quando daí a gente pensa também na gastronomia, a gente vê pouquíssimas políticas de incentivo para a gastronomia. Então, a gente não tem um orçamento específico para fazer a gestão dessa chancela. Por quê? Porque você acha que talvez precise de lei? Aí não sei. Aí não sei. Mas precisaria de um projeto para trabalhar isso enquanto lei, né? Garantir os orçamentos. Mas não é tão difícil, já que a gente está falando de lei. Deixa eu falar um pouquinho do que eu entendo aqui. Floripa tem aproximadamente 12 mil leis. A maioria delas não impacta diretamente o cidadão. São nome de ruas, concessões de títulos, de medalhas. E um projeto de lei custa, em média, 60 mil reais. E a maioria desses projetos de lei que estão lá na Câmara são desse nível. Então vou Né? tomar uma água. Temos 12 mil leis, mas a maioria delas não impacta a nossa vida. A gente custaram aproximadamente 60 mil reais. Mas deram uma medalha para alguém, ou colocaram o nome de alguém em alguma rua, por aí. Sim, sim. Igual que o Sérgio, né, traz, né? O título da Unesco é Show para Floripa. Estou no grupo da Unesco, ao Sérgio. Então, estamos junto por ali. Né? E o chefe Narbal sempre leva o nome de Florianópolis em eventos gastronômicos pelo mundo, exatamente. O Narbal hoje ele é um grande incentivador da gastronomia, né? O chefe Narbal, ele leva Florianópolis para o mundo inteiro, nossos ingredientes, né? Aquilo que é super importante culturalmente, a gente reconhecer o que é o nosso alimento. Porque isso, quando a gente fala também em turismo, é aquilo que as pessoas querem conhecer. Ah, eu vou para a Itália, eu não vou para lá para comer McDonald's, né? Eu vou para lá para comer comida italiana, queijos, vinhos, enfim, todo né, um contexto. Florianópolis, as pessoas vêm em busca de frutos do mar, né? Dessa vida à beira-mar. A gente é uma ilha, né? A gente é uma ilha. Então, o que eu tenho de potência gastronômica, de alimento aqui, pouquíssimas cidades têm. Além da ostra. Sérgio, quer aproveitar aí, já que o Sérgio está participando bastante aí, está por dentro, se quiser aproveitar para fazer alguma crítica aí, ou de que forma o poder público municipal poderia aí ajudar a fomentar, incentivar mais o turismo gastronômico, ou enfim, se tiver alguma consideração, escreve aí, Sérgio. Ou todas as pessoas que estão assistindo, só porque o Sérgio, eu sei que ele é do Porto do Contrato e ele está escrevendo aqui, mas serve para todo mundo. Assim, uma das formas que se valoriza muito, né? Mas nesse caso a gente valoriza um pouco mais os restaurantes, né? Quando você tem rotas onde você consegue congregar cultura e gastronomia, você gera então um contexto criativo para aquela região você cria um valor para aquele espaço que acaba se tornando um grande ponto turístico. Exemplo, Santo Antônio de Lisboa. Né? Então, hoje a gente tem a rota gastronômica de Santo Antônio de Lisboa. A gente tem a rota gastronômica de Coqueiros, que já está daí na parte continental, que muitas vezes, eu moro em Coqueiros, muitas vezes Coqueiros é esquecida em mapa, em guia, em vídeo. E é aqui que está a principal via gastronômica da cidade. Né? Então, assim, é onde você tem um fortalecimento desse conceito. Tem a via gastronômica no Ribeirão da Ilha. Então, o conceito via gastronômica é algo muito interessante enquanto política pública para a gastronomia. Mas não para a valorização apenas dos restaurantes, mas para a valorização daquela região como um todo. Porque são regiões geralmente que agregam outros aspectos. Né? Eu tenho, por exemplo, agora um exemplo, Santa Mônica, o bairro Santa Mônica tem se destacado muito também gastronomicamente. Mas se você olha o perfil dos bares que abrem lá,
são perfis de bares mais contemporâneos, mais modernos, mais jovens. Por quê? Porque aquela região, ela é assim. Ela pulsa um pouco mais, por causa da universidade, né? Tem duas grandes universidades no meio disso. Então, eu tenho um público específico. Coqueiros, a gente tem aqui as praias de Itaguaçu, que tem uma situação lendária, que pode ser aproveitada como também produto de valor nessas vias. Santo Antônio a gente já citou, Ribeirão da Ilha também, que agregam isso. Só que isso, quando ele é incentivado enquanto política pública, e existem projetos de lei que valorizam isso, você acaba gerando aquilo que a gente falou no início, uma autoestima para o morador dessas regiões, que para de reclamar, porque tem fila na rua. Por quê? Porque ele vai aproveitar durante o ano. Festival, música, feiras, feiras gastronômicas. A gente não tem a Fena Ostra, que é a nossa grande festa, mas a gente não tem feira gastronômica. Florianópolis, cidade Unesco da gastronomia, a gente não tem um grande evento de gastronomia. Por quê? Porque provavelmente a gente esbarra em alvarás. Né, para trazer custo. Falta de incentivo, claro. É tudo muito caro, né? Também. Uhum. Para você desenvolver isso com segurança alimentar. Então, assim, André, são duas áreas que caminham juntas, né? Em termos de política, com as suas características. A gastronomia, por exemplo, veja o absurdo. Existia uma lei em Florianópolis que o restaurante tinha que comprar o peixe do intermediário. Ele não podia comprar direto do pescador. Foi uma briga daí do grupo da Cidade Unesco, encabeçado pelo Narbal, que conseguiu daí levar um projeto para a Câmara de Vereadores para que isso fosse derrubado. Então, perceba assim o nível de entendimento, sabe? Que a gente... e de discussão que às vezes que a gente tem que ter para uma coisa que é quase que insana. Isso é o talho que o Sérgio falou, porque isso é atrapalhar, né? É dificultar. Isso. Atrapalhar ou valorizar interesses. Sim, porque por alguma razão, com certeza. Alguém ganhou muita, né? Houve muito. Alguém ganhou com isso. A gente sabe. Claro. Agora, uma lei como essa, numa cidade que é uma ilha, que tenha pesca como pescador. Tem uma economia que gira em torno da pesca. Muitas famílias dependem da pesca. E aí vem uma lei que o restaurante não pode comprar mais Quer dizer, do pescador. Então, parece assim, que até prejudica também o pescador, inclusive, né? Porque tem um intermediário aí no meio, né? Isso. Então, hoje, aí foi aquela assim, foi uma vitória mesmo para a cidade. Foi encabeçado, né, o Narbal que teve essa... Mas olha o tipo de briga que tem que gastar energia, tempo e dinheiro, né? Que não era nem para isso acontecer. Então, assim, quando a gente focar fala em outra coisa. As políticas públicas voltadas a turismo, voltadas à gastronomia, elas precisam se apoiar nesses grandes cases, né? Que se assemelham a Florianópolis em termos de cidade também, por exemplo Barcelona, eu acho que é um grande exemplo para Florianópolis pensar enquanto benchmarking, a Espanha, né, como um todo, pela característica que tem, e investir em, acho que primeira coisa, planejamento público integrado, né? Desburocratização. Urgentemente, em todos os setores, gente, para tudo. Eu estava conversando com um eleitor ontem, aí como é que ele falou? Ele estava falando do pró-cidadão dele, não, eu contra-cidadão. Ele assim, eu contra-cidadão. Ele é empresário, ele queria ir lá pagar um negócio, e, olha, é inacreditável. E aí a burocracia é para tudo, né? Em todos os setores, gente, para tudo. Gente tem conseguido ainda, sabe, avançar em grandes
pontos assim que Florianópolis tem trazido cases, tem se destacado em empreendedorismo, inovação. Agora a gente só, né, quem trabalha com turismo e sabe da importância dessa atividade, deseja, né, almeja que seja pensado, que o turismo seja pensado. E valorizado, né? Parece que não é de verdade valorizado, assim. Ah, é o que está aí, digamos assim, né? Que tem as belezas naturais, como se isso bastasse, fosse o suficiente. E vamos divulgar as belezas naturais e não se pensa no resto, né? É. Esse ano agora, sabe, André, eu acho que para quem entrar aí para o próximo ciclo, vai ser um grande ano para observar, né, a questão da cidade. A gente vai ter um número de desemprego, tá com um número de desemprego alto. A gente vai conseguir enxergar como que o turismo tá pela quantidade de ambulantes não credenciados nas praias. Eu acho que isso vai dar um bom norte para aquilo que pode ser feito né, para esse novo ciclo que a gente vai iniciar agora, em termos de política, porque as pessoas precisam trabalhar, né? Fiscalização precisa existir, né? Você mora em inglês, sabe do que a gente está falando, né? De como as coisas são complexas também nesse sentido, porque isso prejudica muito a quem está trabalhando correto, né? Quem Claro, está fazendo sua parte. Então, claro, quem está pagando o isso imposto, quem está pagando. desqualifica a atividade, né? Então, o ideal é que também na geração de emprego por meio do turismo, essas pessoas sejam incluídas. A gente sabe que sempre vai ter isso, porque a gente mora num país que isso é naturalizado. E não é só aqui, países de primeiro mundo também tem, né? A gente sabe que tem. Mas isso precisa ser olhado. Fiscalizado. Eu acho que Precisa como tu ser falou, olhado. precisa ser fiscalizado, entendeu? É, Porque já tem aquela cultura de que isso é o que tu falou, que isso é normal e é assim, e tem todo ano, e não existe uma fiscalização e uma punição. E aí todo ano acontece, e aí parece que o que acontece é que a gente finge, o poder público finge que não vê, né? sabe que até tem um pouco de fiscalização, mas é insuficiente, né? É insuficiente. Por quê? Porque não se tem um olhar da importância disso para aquele momento. Então, é mais ou menos essa é a mudança de mindset que a gente precisa ter em Florianópolis, né? No momento de temporada, a cidade precisa pensar turismo em todas as suas estratégias, porque é isso que vai estar reverberando na cidade. Então, preciso ter essa economia funcionando. Eu preciso ter as coisas integradas, que caminhem juntas para que esse processo de pandemia, de temporada, seja um sucesso. Sim, para Né? que tudo funcione, né? Porque a gente tem muitos exemplos, assim, né? Tristes, mas reais, dessa questão de fiscalização de praia, de violência, né? Que acaba gerando, porque eu acho que são pontos que a gente vai ter que avaliar enquanto impacto Claro. também do turismo para planejar. Segurança, né? A questão dos regramentos de protocolos. Essa temporada agora, é o que eu falei, esses dias eu estava conversando com uma amiga. Não tem como mais, vamos supor, eu sair daqui e ir para um determinado lugar para entender como que funciona o turismo lá, hoje, nos dias de hoje. Porque nem lá sabe mais como é que vai ser. A gente não sabe mais. Que vai Então, acontecer. a Europa está tendo que se redescobrir nesse verão que passou. Os Estados Unidos teve que se redescobrir. Eles estão revendo todas as suas práticas. Então, E vamos aqui, rever também. e aqui de repente a gente já até esteja atrasado para essa temporada, que claro, a gente sabe que não vai ser temporada, não sabe ainda exato,
mas de repente já deveria ter algum tipo de plano mais, não sei, mais organizado para pensar em alguma coisa que possa vir, né? Algum turista vai vir, vai acabar vindo, Ah, né? Porque a sim. gente vê aqui no feriado, a gente já vê movimentação que vem, né? Não, vai lotar. Eu acho que o que for liberado vai lotar. As pessoas não vão deixar de viajar. E Florianópolis se destacou muito na pandemia, né? Em termos de saúde. Isso vai atrair muitas pessoas. E é bom para que esses empresários também se reavivem, né? Sim. Que tem um respiro econômico, porque sofreram muito. É, mas a gente só precisa que isso seja organizado, É, pensado, preparado, né? Para isso. Então é não. um bom momento para olhar e começar a pensar o futuro, porque esse ano é um ano de redesenhar toda essa estratégia, né? Porque as coisas mudaram. Mas acho que isso, tá todo mundo. As pessoas do poder público estão pensando um pouquinho mais no dia 15 de novembro, Ah, é? e pode ser que tenham esquecido um pouco disso. Ju, estão com foco em outra coisa. Agora, Ju, até novembro, nem pandemia vai ter mais. não, aí ninguém pensa em outra coisa. Ai, isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque a gente vê pessoas, e eu tô falando aí, eu não tô falando de executivo, tô falando de executivo, legislativo, pessoas que estão exercendo função pública, estão recebendo, mas que a gente percebe que durante o horário do expediente, que deveriam estar fazendo isso, trabalhando, estão pensando no dia 15 de novembro, que é as eleições, né? Isso é outra coisa que a gente vai ter que mudar, porque realmente é complicado. Ju, Verdade, só querida. tenho a te agradecer por essa live incrível e maravilhosa, né? Que superou, Imagina. meu Deus, muitas minhas expectativas. Eu acredito que o do pessoal também. Teu conhecimento, a tua experiência, a tua forma de falar, meu Deus, tu deveria fazer live toda semana. Ei, meu Foi, Deus do céu, vou mudar. Vou... não, foi maravilhoso. Eu Obrigada. aprendi muito, realmente, né? Coisa assim, essa questão que tu falou muito da mudança de cultura, né? Para a gente engajar o morador daqui. Coisas que tu falou que realmente eu vou levar dessa live, que foi muito produtiva para mim e com certeza para as pessoas que estão aí também. Então, só tenho a te agradecer por esse sábado à noite. Obrigada de Não, coração. eu Ó, o pessoal agradeço. está dizendo aqui, ó, foi incrível, parabéns. E fica à vontade aí para fazer um fechamento, falar o que tu quiser. Ah, eu agradeço também, né? E um ponto só para eu não esquecer, eu acho que a gente vai conseguir mesmo mudar a cultura, né, agora a palavra da moda, mindset, né? Quando a gente conseguir colocar que lá na escola, lá no ensino fundamental, quando a criança aprende sobre as economias, economia do setor primário, secundário e terciário, que o turismo é uma atividade muito importante, assim como a tecnologia também é e a pesca também é. No setor primário. Quando a gente começar a trabalhar a nossa Incrível. economia para as crianças que estão no ensino fundamental, a gente vai conseguir ter talvez uma mudança dessa cultura, né? Então, isso fica aí talvez como um futuro projeto de lei, Não, né? perfeito, porque semana que vem eu vou ter live com a Micheline sobre empreendedorismo na escola. E olha aí, podemos lançar o turismo na escola já. Isso, tem tudo a ver, né? Imagina, assim, a cidade já é linda por si só, então por que não pensar isso desde pequena, né? Claro. Ser uma nova fonte de empreendedorismo. Eu super agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um espaço também super importante que vocês estão abrindo para a área técnica verbalizar, assim, as dores, né? Claro. De que a gente passa, que a gente vive. E se a gente não acreditar na atividade que a gente trabalha, tentar melhorar ela, né? Então a gente acaba ficando muito, como diz uma amiga minha, segurando cartaz. Assim, não que isso não seja importante, dependendo do cartaz, mas assim, a gente acaba ficando mais passivo, né? Então a gente tem essa coisa de segurar o cartaz, mas também comunicar, falar, trazer novos conceitos. E, enfim, eu adorei meu sábado à Foi, noite. foi maravilhoso. E eu vou fazer um comentário aqui que quando eu falei que eu ia fazer live contigo, a quantidade, as pessoas que te conhecem, Ju, só elogios. Ela é incrível. Ai, que Ai, a Ju é bom! sensacional, a Ju é maravilhosa. E agora a Ju tá dizendo ali parabéns, meninas. A A Gil Juliana Serafim, Pires. É. queridona. Ai, que bom, Gente, fico feliz.
Obrigada por estarem com a gente nesse sábado à noite aí. Bom feriado para todo mundo. Ju, obrigada mais uma vez. Gratidão. Beijo, Imagina. pessoal, Beijo. e até a próxima. Obrigada. Tchau.